Bom, irmãos, hoje eu quero continuar. A- eu tenho vivido um momento com Jesus, no qual eu tenho me deleitado na Bíblia, e Deus tem me levado para ler vários aspectos na Bíblia, e tem sido maravilhoso para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou lendo Êxodo, eu estou lendo Filipenses, e eu estou lendo Lucas, então eu estou lendo tempos muito diferentes da Bíblia e de momentos de Deus, o timeline de Deus, muito diferente, né? E nesse momento Deus tem me levado a se deleitar nas parábolas dele. E o que Jesus falou para mim foi o seguinte: Luiz, as minhas parábolas elas eram pequenas histórias, mas com grande teor de ensino. E eu quero que esse ensino seja aplicado. Eu quero que esse ensino continue sendo ensinado. Então o que faremos aqui hoje é falar sobre a última mensagem, foi sobre a parábola das 10 virgens, e eu trouxe um pano de fundo, creio que foi maravilhoso, creio que edificou muito. Eu creio que acho que não só para mim, mas para todo mundo aqui, ninguém vai ouvir mais essa parábola das 10 virgens da mesma maneira. Vocês vão se tornar, a vez de ser xiitas, os xaitas, porque vocês vão ser chatos até em analisar agora as parábolas. Então, eu quero que a gente entenda as parábolas de Jesus não só para ouvir uma boa história, uma narrativa, mas que entendemos o que ele queria dizer. Agora, a aplicação disso, aí é um papel seu, irmãos. É um papel individual de cada um. Não é o meu compromisso. O meu compromisso hoje aqui na igreja é trazer o que Cristo pediu para ser entregue à sua igreja. E aí, o que você vai fazer com esse pão? Se você vai repartir esse pão, se você vai continuar multiplicando os pães e os peixinhos, aí é seu papel e cada um vai responder por isso diante de Deus. Então, eu só quero saber se vocês estão felizes com Jesus. E perguntar: Jesus está feliz com vocês? Amém. Espero que sim. Eu também. Estão prontos para a mensagem de hoje, irmãos? Então, segura as cadeiras aí, se prenda nas cadeiras aí, porque é isso aí, Bernardo. Segura mesmo. Segura nas cadeiras, porque hoje a gente vai falar de algo que eu creio que é uma das parábolas mais bonitas de Jesus, né? Talvez a Ana deve estar falando assim: ele vai falar sobre o filho pródigo. Porque é a parábola que eu mais gosto, realmente, é a parábola do filho pródigo. E eu acho que é a parábola que eu jamais preguei. Mas eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano. Eu quero que vocês entendam que esse foi um diálogo que Jesus teve. Essa parábola não foi para os seus discípulos e nem para uma multidão. Esse diálogo foi para um intérprete da lei. Então, que eu quero trazer mais uma vez um pano de fundo, para que quando a gente for ler a parábola, a gente já tenha esse pano de fundo. O que acontecia? Jesus, quando ele contava a parábola, já existia todo um background que não precisava se explicar o contexto. Então, as pessoas conseguiam fazer as conexões dos contextos que tinham daquela época, automaticamente tudo fazia muito sentido, assim como foi das 10 virgens, né? E Jesus ele estava sendo pressionado por esse intérprete da lei. E o que era um intérprete da lei, né? Naquela época? Ele era um estudioso, ele era o que a gente chama de copista do texto bíblico. Então, ele não necessariamente não era necessariamente um fariseu, né? Para quem não sabe, fariseu não é um adjetivo, não é um pejorativo, uma palavra pejorativa que a gente usa hoje. Ah, isso aí é um fariseu, né? Mas fariseu era um elogio para quem era fariseu. Então, e fariseu era um partido, podemos dizer, político da época. Tinha os saduceus, fariseus, os zelotes e os essênios, né? E geralmente os copistas, eles copiavam a Bíblia, faziam cópias da Torá
de várias maneiras. Então eles eram os intérpretes da lei, eles também eles eram pessoas autorizadas a resolver legislações religiosas, como em relação ao culto. Pode fazer isso no culto? Não pode fazer isso. Isso vai mudar? Isso não vai mudar? Agora entendemos dessa forma. Então eles eram as pessoas responsáveis por poder direcionar a liturgia do culto da época. Eles que decidiam, por exemplo, o que era não considerado trabalho no sábado, né? Algo interessante é citar que quando Jesus ele pega o barro e a lama, né, e passa nos olhos do cego, aquilo que Jesus fez foi num sábado. E o problema de o cego ter sido curado foi inclusive da forma que Jesus fez, porque quando Jesus pega o barro, ele manuseia o barro, significa trabalho no sábado. Então Jesus era bem cutucava mesmo a onça com vara curta, né? Ele era punk mesmo, ele era ousado, né? Então isso, quem decidia isso eram esses intérpretes da lei. Nesse diálogo tinha o intérprete da lei e tinha a outra pessoa, que era Jesus, o que estava sendo pressionado. E ele começa a falar sobre essa parábola do bom samaritano. E nessa parábola existem vários personagens. Tinha um sacerdote. O sacerdote ele era o ministro, né, do templo, ele era responsável pelo culto que era conduzido. Então ele era vamos dizer assim, o pastor da igreja daquela época. Ele era o líder central, no qual ele representava ali o intermediador entre Deus e o homem. Então ele representa a lei nessa parábola. Amém? O sacerdote nessa parábola, ele representa a lei. Ele era o sacerdote. Também nessa parábola a gente vai encontrar um personagem que é o levita. E o levita ele era responsável pela organização litúrgica também do culto e pelos cânticos. E não só isso. Tanto o sacerdote como o levita, eles eram responsáveis pela saúde pública da região. Eles eram responsáveis pela distribuição de alimentos que se chegavam nos templos. Eles eram responsáveis pelo cuidado dos doentes, direcionar a forma certa dos doentes ser cuidados. Oi, Eli, tu tá conseguindo... Tá de boa aí? Porque eu só tô vendo teu black. Então a gente tem o levita. Tem o samaritano. E eu acho que todo mundo sabe que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Amém? Mas por que não se davam bem? O que acontece é que quando as tribos foram distribuídas, né, para o norte, havia uma rivalidade entre eles por causa que os samaritanos eram judeus que foram para uma região, mas eles se misturaram com outras etnias. Não se manteram os judeus puros. Eles se misturaram com outras etnias e não só se misturaram com outras etnias, mas a religião também ficou mestiça. Então os judeus começaram a incrementar muitas coisas, os samaritanos, na própria religião judaica. O que podemos dizer hoje que são o pessoal da hipergraça, os neopentecostais, é como se fossem os samaritanos da época. Então, irmãos, não odeie, tá, o pessoal da hipergraça, não odeie o pessoal da neopentecostais. Eles são os samaritanos, tá bom? Então, esse era o contexto, né? E samaritano era uma ofensa, tá? Assim como a gente chama alguém, se eu chamar Catão fariseu, antigamente, chamar alguém de samaritana também era uma ofensa. Jesus... igual falar que é um herege, né? Dependendo até um elogio. By Vitor Azevedo. João 8,48, né? Jesus ele é ofendido, inclusive, por chamado de samaritano, né? E se você é um samaritano, uma das orações dos judeus, os judeus oravam assim: Deus, obrigado por não ter nascido mulher e por não ter nascido samaritano. Essa era a oração dos judeus, né? E nessa história também tem um personagem, que é um homem,
porque ele é atacado por bandidos, né? E esse homem, ele representa nós, ok? Tá. E onde essa parábola se passa, né? Quando o Jesus ele começa a falar da parábola do samaritano, ela se passa entre Jerusalém e Jericó. Era mais ou menos uma distância de 37 quilômetros de distância, uma estrada de 37 quilômetros naquela época. Naquela época, não, hoje, eu fui olhar no Google, 37 quilômetros. Então, naquela época, a estrada poderia ser muito maior. Hoje, a pé, você demora cerca de 7 horas de caminhada. Isso com uma estrada bacana, né? Imagina naquela época rochosa, sem segurança, então deveria levar pelo menos o dobro de caminhada ou um dia de caminhada. E era uma estrada muito perigosa, com pouca segurança. Era conhecido como uma estrada sangrenta. Então ninguém caminhava sozinho de Jerusalém para Jericó. Agora é importante falar por que Jesus usou não só essa estrada, porque Jesus, quando ele começa a falar da parábola, ele fala de Jerusalém e Jericó. Ele poderia não ter falado em nenhuma cidade. Simplesmente ele podia ter falado que um homem estava caminhando numa estrada. Mas por que ele fala? Porque Jerusalém significa lugar de paz. Era considerado o centro da adoração, o culto e a bênção, que representava todo o ser espiritual do lado do judaísmo. E Jericó era um lugar de maldição, de miséria e destruição, um lugar de perdição. Então toda vez que a palavra citada antigamente falava assim, esse homem está descendo de Jerusalém, queria dizer que esse homem estava desviado, se perdeu dos caminhos do Senhor. Esse homem agora ele não pertence mais a Deus. Então toda vez que se fala esse homem desceu de Jerusalém. Ele saiu do lugar de adoração a Deus. Ele saiu de um lugar que é o lugar que o judeu deveria estar. Então vamos ler a parábola. Vamos lá, está em Lucas 10. Pode projetar aqui na... Lucas 10, gente, eu não anotei aqui. Ah, tá. Não, tá anotado lá. 25, isso. E interessante que o livro de Lucas, para quem não sabe, Lucas não foi um dos 12 apóstolos, tá? Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Alguém aqui sabe o nome de todos os apóstolos? Hã? Não, né? Eu acho. Mas alguns sabem a escalação da seleção brasileira. Alguns sabem todos os personagens do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco. Crentaiada. Tá bom, hein? Vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente vai destrinchar essa passagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa passagem e depois a gente vai voltar desmembrando ela, tá bom? Em vez de eu ir desmembrando diretamente, porque eu quero chegar num ponto que vocês vão entender. Entendendo que Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele é muito intencional na ordem que ele escreve o Evangelho. Então aí você vai ver a parábola do bom samaritano e depois você vai encontrar ali a parte de Marta e Maria. Só que esses tópicos eles foram colocados de uma escrita moderna para que você possa entender os blocos. Só que a escrita antiga não se separava a Bíblia por blocos. Muitas das vezes era a continuação de uma coisa só. Então toma muito cuidado na hora que você for ler a Bíblia e você lê algum tópico e aí para ali. Entenda que muitas das vezes a continuação ainda é a mesma conversa, o mesmo diálogo e ainda faz parte. Apesar que o que vai acontecer depois não faz parte da mesma conversa, do mesmo diálogo, mas Lucas ele faz isso de forma intencional. E vamos entender. Eis que um homem, intérprete da lei, se levantou com...
Eita! Objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Já está fazendo mais sentido, gente, quando ele fala isso? E caiu na mão de alguns ladrões, e este, sendo de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Ou seja, passar de largo, gente, é passar longe, tá? De igual modo, havia um levita, descia por aquele lugar, vendo, e passou de largo. Agora, certo samaritano que seguia o seu caminho, Jesus ele gostava, né, de cutucar mesmo, e bota um samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximou-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para ele. Ele nem quis nem falar a palavra samaritano. De tão que ele odiava, o orgulho dele, o que usou de misericórdia para com ele. E, entenda bem, Jesus está perguntando qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu. Ele não está perguntando quem é o seu próximo. Ele está perguntando quem foi o próximo do homem caído. Ele não está perguntando, por exemplo, quem é o seu próximo. Ele está perguntando: você é o próximo de quem? De quem você está cuidando? Então, que usou de misericórdia com ele. E ele disse: vá e faça o mesmo. Agora, continuando. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o ensino. Amém. Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo, nos revelando toda a verdade. Faça transformação em nossas mentes, em nossos corações, em nossas atitudes e decisões, Pai. Que o teu Espírito Santo venha como vento impetuoso, mudando, arrancando tudo aquilo que não vem de ti, Pai. E mudando tudo aquilo para aquilo que agrada ao seu coração, Jesus. Te peço que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a que a sua palavra tem para dizer para nós, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmão, de propósito, eu falei também sobre o texto de Marta e Maria, porque Lucas faz isso de propósito. Se hoje eu prego aqui sobre o bom samaritano e falo que, olha, para você herdar a vida eterna, você precisa amar o seu próximo, cuidar do seu próximo, amar seus inimigos, gastar dinheiro com seus inimigos. Mas aí logo depois, Jesus na casa de Marta e Maria, você vê Marta ali de joelho nos pés de Jesus,
E talvez ali Maria ouviu a parábola do bom samaritano que é preciso fazer algo para herdar a vida eterna, ela começa a se ocupar. Oi? Perdão. Marta ali começa a se ocupar. Obrigado, cara. Marta começa a se ocupar e tá ali. Maria, aos pés de Jesus. E aí, se eu prego uma coisa no domingo e outra coisa no domingo tá falando, você precisa fazer, amar o seu próximo, o seu inimigo. Mas no outro domingo eu vou falar, não, o que importa é estar aos pés de Jesus. Então fica um pouco contraditório. Mas a verdade é que não há contradição. Há uma explicação muito lógica, muito coerente, o porquê Maria estava aos pés de Jesus. E a gente vai chegar lá. O interessante, agora a gente voltando para a parábola, é que esse intérprete da lei, a Bíblia fala no primeiro versículo, que ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Aqui fala da intenção dele de se encontrar com Jesus. E isso explica muito sobre as nossas intenções de estar aqui no domingo, de nossas intenções de prestar serviço a Deus também. Né? Coloque Deus à prova. Né? A gente tem esse antigo discurso. Ele gosta muito de fazer isso. E aí, bota Jesus à prova. Ele queria colocar Jesus à prova porque ele era o intérprete da lei. E ele queria colocar Jesus como alguém que não fosse tão grande quanto um intérprete da lei. Mas, de qualquer forma, ele faz ironicamente uma pergunta para Jesus. Interessante que ele fala, mestre. Né? Ou seja, se você é um mestre, você vai ter que saber me responder. E ele faz uma pergunta muito contraditória. O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar? Calma aí. Se você é herdeiro, precisa fazer algo? Quem é herdeiro não precisa fazer nada. Se teu pai é dono de tudo e ele falece, você, por direito de herança, você já herda. Você não precisa fazer nada. Você já é herdeiro. Então, como que ele faz uma pergunta? O que farei para herdar? E essa pergunta ela é contraditória, porque ele queria fazer uma pergunta complexa para Jesus, para mostrar que, mestre, você não é. Então Jesus responde com uma pergunta. O que está escrito na lei, como você entende? E ele responde ele faz uma pergunta complexa, mas ele mesmo responde essa pergunta complexa com uma resposta que todo judeu sabia. É o que rolava na boca de todo mundo. Ele falava, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Por quê? Porque tudo se resumia da lei, se resumia nessa frase. Então, o ensino judaico moderno, né, se usava isso para poder resumir. Não precisa falar mais agora. Não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, porque você amando a Deus e o seu próximo, você não vai cometer esses pecados. Que antes era preciso explicar pauta por pauta. Agora todo mundo já vive numa sociedade no qual todo mundo já entende isso, existe crimes, jurisdições e tal, para poder explicar isso. Então, ele mesmo responde a sua própria pergunta com uma pergunta complexa. E aí, o interessante então Jesus disse, você respondeu corretamente. É isso mesmo. Faça isso e você viverá. Ame a Deus, ame o seu próximo. Faça isso e você vai viver eternamente. Mas ele querendo justificar-se, e é interessante porque ele estava querendo justificar. Calma aí. Eu fiz a pergunta e eu respondi. Eu não consegui colocar esse cara na parede, porque eu fiz uma pergunta complexa e eu mesmo respondi com uma pergunta simples. Agora eu vou fazer uma pergunta, continuar fazendo uma pergunta complexa. E eu quero ver ele me explicar isso. E aí ele faz a pergunta, quem é o meu próximo? Agora eu quero ver você me responder, quem é o meu próximo?
E aí Jesus começa respondendo com uma parábola. Um homem, e quem é esse homem que descia de Jerusalém? Que a gente já entende que quando se fala descer de Jerusalém, e ele usa logo esse termo, um homem descia de Jerusalém, ou seja, ele está falando um homem que está se desviando dos caminhos de Deus. Um homem está se desviando do lugar de frequentar uma igreja, de um lugar de comunhão com seus irmãos, de um lugar de comunhão com Jesus, de relacionamento com Deus, agora para poder estar indo para a perdição, lá para o centrão de Boston, curtir as baladas. Ou está em má companhias, novas amizades que corrompem os bons costumes. E ele usa Jericó para poder simbolizar isso. Então, quando ele fala assim, um homem descia de Jerusalém, o intérprete da lei já sabia que Jesus estava falando, ó, um desviado. No bom teor de hoje, um desviado. Caiu na mão de alguns ladrões e depois de tirarem a roupa, ele causar muito ferimento, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Preste bem na palavra semi-morto. Irmão, quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos mortos. O nosso espírito morre. E quem é o ladrão que destrói, que rouba esse espírito? É o próprio pecado e os desejos nossos. Ele é o ladrão que vai matar o nosso espírito, porque quando nós alimentamos o nosso espírito com desejos do mundo, com coisas do mundo, o nosso espírito, o nosso homem morre. Nós ficamos mortos para Deus. E por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Vendo aquele homem, passou de largo. Tá entendendo? Isso aí, garoto. Entende? Porque acredito em você, hein? Até o futuro. Por casualidade, o sacerdote que representava a lei, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo o homem, passou de largo. Preste bem atenção, a lei e a religião passou por aquele homem, semi-morto, e por aquele homem estar semi-morto, eles não poderiam ajudar aquele homem, porque se eles desconfiassem, se aquele homem tivesse de fato morto, não semi-morto, e ele tocasse no morto, eles estariam impuros durante 7 dias para poder cumprir os rituais religiosos dentro do templo. Então ele olhou aquele cara, não sabia se ele estava morto, ele passou de largo para não ter a visão que ele está possivelmente vivo e não carregar talvez uma culpa. Então, na verdade, eles não ajudaram aquele homem em nome de Deus. Eles não ajudaram aquele homem para não deixar de cumprir seus compromissos religiosos. Em nome de Deus, eles deixaram de ajudar aquele homem. Em nome de Deus, a lei foi constituída, a religião foi constituída. E ela está mostrando aqui nessa parábola que a lei e a religião não salvam o homem morto. A lei não salva o homem morto. A religião não salva o homem morto. Eu posso acrescentar que a lei é como se fosse uma radiografia que ela tira de você. Então a lei ela vai vir com uma radiografia que tem dentro de você. E se você tem um câncer dentro, essa radiografia vai mostrar o seu pecado. A lei serve para expor o que há dentro de você. Então quando você entende a lei de Deus e você passa essa radiografia em você, você fala, tô com um câncer desse aqui, tô com um mal em mim. Mas a lei não remove, ela só expõe a radiografia. Ela expõe o pecado que é a nós. Então eles passam de largo para não ter que contato com aquele possível homem que estava talvez morto, para em nome de Deus não deixar de cumprir seus compromissos religiosos. Mas é tão interessante que tanto o levita, tanto quanto o sacerdote também estava descendo de Jerusalém para Jericó. Em nome de Deus. Não cumpriram o que tinha que ser feito.
porque eles também eram responsáveis pela saúde pública. Se tinha um homem ferido, a sua responsabilidade como função era ir lá e resolver esse problema. Mas em nome de Deus, não pelo compromisso que ele tinha com Deus, ele deixou de cumprir. Preste bem atenção, nós deixamos de fazer muita coisa que devemos fazer como um compromisso diante de Deus. Em nome de Deus, deixamos de fazer. É um pouco complexo, parece um paradoxo para entender. Mas vamos continuar. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. A figura do samaritano aqui, irmãos, Jesus é tão incrível que o samaritano aqui é ele. Deus é o próprio samaritano e ele nem se importa de se colocar nesse lugar. Porque nada pode ofender Deus. Ninguém pode ofender aquele que já se ofendeu. Ninguém pode humilhar aquele que já se humilhou. Ninguém pode esvaziar aquele que já está vazio de si. Então Jesus se coloca como samaritano. Ele é o samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, vendo esse homem. Ele viu esse homem. Nós enxergamos esse homem. Todos os dias estamos vendo os homens caídos. O que Jesus fez quando viu esse homem semi-morto, ele compadeceu-se desse homem. Irmãos, todos os dias temos encontro com homens mortos no espírito e nós somos indiferentes a isso. Essa semana eu li que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Todos os dias nos encontramos com homens e mortos, pessoas que estão caminhando para o inferno e nós não estamos fazendo nada para impedir isso. Nós somos indiferentes, passamos de largo para não deixar de cumprir os nossos compromissos. Não gastamos tempo com os homens mortos porque isso envolve dinheiro, isso envolve tempo. E estamos tão ocupados com as nossas vidas, tão ocupados com nós mesmos, tão ocupados com nossos trabalhos, tão ocupados com as nossas famílias, tão ocupados com os nossos sonhos e planos de aposentadorias, que passamos de largo diante de pessoas que estão caminhando para o inferno. Eu e você estamos sendo ótimos crentes, mas péssimos discípulos de Jesus. Estamos nos tornando ótimos religiosos, mas péssimos discípulos de Jesus. Conseguimos ser militantes, atacar outros que falam heresias, mas não conseguimos passar perto e se compadecer daqueles que caminham para o inferno. Jesus veio para salvar os perdidos, não os religiosos, porque eles já estavam salvos de si mesmos por os seus próprios méritos. Não podemos mais ser indiferentes ao andar todos os dias por qualquer lugar. Irmãos, eu não estou falando de você chegar, for comprar o pão, você conhece Jesus, mas é você olhar aquela pessoa e no seu íntimo, cara, ele pode estar caminhando para o inferno, para uma eternidade de sofrimento. Irmãos, enquanto isso não doer em você, enquanto isso não sofrer, não causar algum impacto em você, nós estamos só vivendo um calendário religioso, estamos sendo religiosos. Precisamos ter empatia, irmãos. Irmãos, nós somos tão hipócritas, tão sem vergonha, que a gente não tem nem empatia com os nossos próprios irmãos que caminham com a gente na igreja que pecam. Nós somos os primeiros a acusar, a levantar o dedo. Tá lá na igreja, lá, chorando,
Está lá na igreja todo domingo, mas está fazendo esse pecado. Você está apontando para o pecado do irmão, mas está esquecendo para o caminho que ele está indo, que é para o inferno. Talvez você vá ter mais misericórdia de um mendigo da rua do que o seu irmão que está congregando com você todo domingo e está indo para o inferno, e você sabe que ele está indo para o inferno. E talvez você poderia ser a pessoa que mudaria essa rota dele para o inferno. Mas por ética, ou com medo do que o irmão vai ficar chateado de você, ou que alguém vai pensar de você, você não se posiciona corretamente. E fala, cara, você está indo para o inferno se você continuar nessa vida. Estamos sendo fariseus? Não, estamos sendo bons levitas e bons sacerdotes. Mas péssimos samaritanos, péssimos discípulos de Jesus. Irmãos, chega. Precisamos, na hora que a gente for orar, não é falar somente Deus cuida da minha família, mas é Deus usa a minha família. Não é mais orar, Jesus, eu preciso de um trabalho para sustentar a minha casa, mas é orar, Jesus, aonde você quer que eu trabalhe para ser luz no meio das trevas? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para o próprio deleite. Nós estamos pedindo coisas passageiras, esquecendo das coisas eternas. Irmãos, se isso não é egoísmo, é burrice. Precisamos virar a nossa cabeça. Precisamos pedir agora a Deus, me faça amar como o Senhor amou. Não é mais como eu amo a mim mesmo. Porque talvez até você se amar não está se amando direito. Mas me ensine a amar como o Senhor ama. Aproximando desse homem, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-se óleos e vinho. É interessante que esse homem também, como o sacerdote, como o levita, possivelmente tinha um compromisso. Possivelmente ele estava ocupado. Mas ele parou o tempo dele. Adiou seu compromisso. Para cuidar de um semi-morto que ele nem conhecia. Que ele nem conhecia. Nós não cuidamos nem de quem nós conhecemos. Vocês ainda estão felizes com Jesus aí, irmãos? Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para a sua hospedaria e tratou dele. É interessante que ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. O que é seu serve ao próximo? O seu carro, sua casa, o seu dinheiro, que é o último lugar onde o crente se converte, irmãos. E eles têm que parar de ter medo de falar isso. O bolso do crente, mamon, domina as nossas vidas aqui na América. Tem que ser falado, irmão. Gostando ou não gostando, eu vou falar. A verdade é essa. Mamon domina. Porque o seu dinheiro serve só a você mesmo. Não serve mais ninguém. Você não consegue ser generoso. Irmão, tem gente que não consegue pagar um café para um amigo. Pelo amor de Deus. Quem é o seu Senhor? A América tem essa potestade, esse principado que domina aqui, que é o dinheiro, time is money. Irmão, pelo amor de Deus, você fala que Deus te trouxe aqui, mas quando chega aqui, você esquece de quem te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para quê? Para quê? Para você construir o seu reino? Ou para edificar o dele? Porque nada que Deus faz, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, uma verdade. Nada que Deus faz é para edificar o seu reino. É sobre o reino dele, que é eterno, porque o seu vai acabar.
Deus, ele é inteligente. Ele sabe, vou investir naquela bolsa de valores que só sobe, que é eterna. Então, quando ele pede você algo, ele pede você inteiro. E você fala, Senhor, eu sou todo seu, mas por favor, não mexa no meu bolso. O meu bolso não. Trabalhei pra caramba. Vai fazer falta. Quando você fala que vai fazer falta, você está falando, Senhor, o meu provedor sou eu. Não é o Senhor. E ele coloca esse homem no seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 12 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide bem deste homem. E se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Mais uma vez ele fala, irmãos, sabe os perdidos que você está encontrando no caminho da sua vida? Sabe o perdido que você encontra no caminho para o seu trabalho? Ele está falando, cuide dele, porque eu vou voltar. Porque quando eu voltar, o que você gastou, eu vou pagar. Mas se você não cuidou, irmão, eu vou cobrar também. Cuide, irmãos. Porque ele é grandioso para recompensar, mas também ele é justo para cobrar. Não podemos dizer que ele é justiça também. Então Jesus perguntou, qual desse homem parece ter sido o próximo do homem que caiu? E eu pergunto para você, você tem sido próximo de algum homem caído? Você tem usado de misericórdia? E a palavra misericórdia muita gente não sabe. A graça é o favor merecido. Mas a misericórdia é o castigo que merecia ser dado e não é dado. Então, se esse irmão aqui, Deus livre, Deus o guarde, me trai, e quando eu uso de misericórdia, estou falando, cara, eu não vou te punir por isso. Pelo contrário, vou agir com graça. Você me roubou, eu vou te dar. Então, a misericórdia eu poderia ter feito com ele. Deus conosco usou de misericórdia e graça. Porque o castigo que nós merecíamos, além de ele nos livrar, ele nos salvou. Então ele vai perguntar, o que você fez com aquele homem caído, com os perdidos, que eu tenho mostrado para você? Você tem passado de largo? Ou você tem agido com misericórdia e ter cuidado deles? Não estou falando para você levar todo mendigo para sua casa, não. Mas se Deus te pedir, leve. Porque Ele vai te cobrar. Faça o que Deus está te pedindo para fazer. E seja homem para parar de dar desculpa. Seja mulher de verdade para parar de dar desculpa. Eu participei do podcast, um amigo meu do Brasil assistiu, falou, pô, cara, eu fiquei feliz aí, pô, tenho o maior orgulho de você. Ele falou pra mim, só não gostei da parte do minuto 56, que você fala assim, se você não quer ser crente, vá pra outra religião, vá pra Umbanda, vai fazer não sei o quê, porque parecia que você tá dizendo que as outras religiões são bagunça. Eu falei, cara, talvez me expressei mal, mas é verdade. Falei pra ele. Irmãos, se você não está aqui para amar o homem caído, deixa eu te falar, você é o homem caído. Clame por misericórdia. O que usou de misericórdia para ele, então Jesus disse, vai e faça o mesmo. Agora, interessante é que toda a resposta que Jesus dá para esse homem é baseado da forma que o homem se achega a ele. O homem se chega a ele como mestre. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Nós sabemos que é por graça, não por merecimento. Então ele quer merecer
a vida eterna. E como essa visão de mestre, Jesus dá uma resposta de mestre. O que a lei diz? Faça isso. Faça isso. A verdade é que sabemos que nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Agora, a gente chega lá em Marta e Maria. E aí Marta parece que ouviu essa parábola. Eu preciso fazer algo. E ela começa a se ocupar. E aí Maria fala o seguinte, lá no versículo 39. Mas tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés, não do mestre, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. O mestre também ouviu o ensino. O fariseu, o intérprete da lei, também ouviu o ensino. Mas a maneira que ele se apresentou a Deus, a maneira que ele procurou a Deus, com interesse próprio, foi de mestre. Agora ela vem aos pés do Senhor. E aí eu sou daqueles do grego, hebraico, que eu gosto. E eu fui pesquisar esse Senhor aqui no grego. Esse Senhor aqui no grego, cadê? Significa Lessos, de origem hebraica, que é Yeshua, que significa Jeová é a salvação. Jesus é o Filho de Deus, Salvador. É isso que significa. Então, quando assentadas aos pés do seu Salvador, ela ouve seus ensinos. Ela não está perguntando o que eu preciso fazer para ser salva. Não, eu estou aos pés daquele que me salva. O meu diálogo é diferente agora. Existem duas formas de ver Jesus. Aquele que vai te dar um livro de regras para você cumprir, ou aquele que vai te transformar. O mestre, ele quer um conjunto de regras que torna ele apto para ser salvo. Ele quer obedecer a lei para ser salvo. Não. O que Maria queria era só a salvação. Ela queria o Salvador. Sabe o que é interessante? Que Marta entendeu tanto isso que nesse momento ela chega aos pés de Jesus. Mas lá em João 11:32, olha o que diz. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Toda vez que ela encontrava Jesus, o que ela fazia? Vou aos pés dele. E João 12:3, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Maria tinha uma coisa com os pés de Jesus. Maria entendeu alguma coisa que o mestre, o intérprete da lei, não entendeu. Maria, quando ela pega esse perfume valioso, que era usado para poder passar na cabeça de homens muito honrosos, respeitados, quando fosse entrar na sua casa, você passava um pouco desse óleo para honrar essa pessoa, ela derramou, foi nos pés de Jesus, porque ela estava dizendo que cabeça de homem nenhum é tão importante quanto os pés do meu Salvador. E ela derramou tudo, que se referia a um salário de um ano. Irmão, pega tudo que você ganhou esse ano inteiro, guarde e entrega para Jesus. Foi isso que Marta fez. Ela não só entregou, mas jogou nos pés dele. Lá em João 12, não, eu acabei de ler. Então é o seguinte, irmãos. Quando nós encontramos com Jesus Mestre, você vai dizer: Jesus, estou aqui para você me dizer o que eu tenho que fazer.
Mas quando você encontra com Jesus Salvador, você está dizendo o seguinte: Jesus, estou aqui para você me refazer. O que você está querendo plantar? Um conjunto de regras ou você quer ser transformado pelo seu Salvador? Porque é muito mais fácil você cumprir seu calendário religioso, dar lá os seus 10%, ir no domingo, vir no DNA, do que ser transformado. Quando você entende que Jesus, irmãos, é o bom samaritano, quando você entende que você era o homem caído, porque nós estávamos nesse estado de homem semi-morto, e Jesus nos resgatou, colocou sobre si, pagou um preço, não foram duas moedas não, foi com seu sangue para nos salvar. Depois de você passar por isso, como que você não faz o mesmo por aqueles que também estão caídos? Quando você entende que você era um homem caído, Jesus te salvou, cuidou das suas feridas, como que você não faz isso? Para você ver que a fé é tão racional, irmãos, que precisa você entender que Cristo fez por você, para você poder replicar isso na vida dos outros. Porque naquele grande dia, sabe, ele não vai perguntar, você é calvinista, arminiano, wesleyano? Naquele grande dia, Jesus não vai perguntar qual era a sua teologia, qual era a sua religião, qual era a lei que você seguia, qual era a sua doutrina. Ele vai perguntar o que você fez com a porção de fé que eu te entreguei. O que você fez com a porção de fé que eu te entreguei? O que você fez com aqueles que estavam no seu caminho? Você passou de largo? É isso que importa naquele grande dia, irmão. Vou ler aqui Mateus 25, 36, 46. E vou mostrar aqui na prática a resposta daquele homem que entende que foi um homem caído. Se você entende que era um homem caído, olha só. Um homem que entende que eu era um homem caído e Jesus me resgatou. Lá em Mateus capítulo 25, 36 vai dizer: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Quando foi isso, Jesus? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Esse é um homem caído que foi curado pelo bom samaritano. Um homem caído que não entende que foi cuidado. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Falou diabo, ó. Não se fala mais de condenação nem do diabo, né? Isso não é atrativo. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, fui imigrante, nós somos estrangeiros, irmãos. Nós somos peregrinos em terra distante. E vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Irmão, nós somos imigrantes estrangeiros que constantemente estamos recebendo irmãos estrangeiros imigrantes. Estamos dando nossa casa, estamos dando comida, estamos dando vestimenta para os nossos irmãos. Para esses que estão caminhando na mesma estrada que a gente. Ele dirá: digo a verdade, que vocês não deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Irmão, vamos ficar de pé. Vamos orar. Só temos duas respostas, irmãos, hoje,
para fazer, para dar, para orar. Você pode orar e dizer: Jesus, estou aqui para fazer, para você me dizer o que eu tenho que fazer. E você também pode orar dizendo: Jesus, estou aqui para você me refazer. Irmãos, sabe qual é a verdade? Que quando nós oramos e pedimos: Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? É porque nós queremos executar uma coisa bem-sucedida. Nós somos tão egoístas que quando oramos pedindo a Deus: o que o Senhor quer da minha vida? É porque achamos que aquilo que Deus vai pedir é o que vai dar certo pra gente. Porque se Deus fala pra você ir pra um lugar e pra outro lugar, se Deus falou, eu vou e tudo vai dar certo. Mas dar certo não é pra você, irmãos. É pro reino dele ser expandido e constituído. É pra sua justiça ser estabelecida. É para os perdidos serem alcançados. Jesus não te chama para poder tornar sua vida fácil, irmãos. Pelo contrário, ele fala: tome sua cruz e me siga. E tomar a cruz, irmão, deixa eu te falar, a cruz não está falando dos seus problemas. Ah, essa é minha cruz. Não, deixa eu te falar, a cruz, quando um homem era crucificado, ele tinha uma caminhada pública a ser feita até o Calvário. Ele tinha que andar carregando aquela cruz, dizendo: eu sou culpado. Era uma declaração pública. A cruz fala de um caminho que tem que ser percorrido entre Jerusalém e Jericó. A cruz fala mais sobre o seu próximo que está caído, semi-morto, do que sobre o seu pequeno problema. Porque Jesus resolveu o grande problema, te livrar do inferno. Mas a gente vive preocupado com os pequenos probleminhas. Enquanto tem pessoas caminhando para o inferno, nós estamos preocupados com qual roupa vamos comprar para o inverno, tá mais bonitinho, irmãos. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão caídas em nossos caminhos. E nós estamos orando: Deus, o que eu tenho que fazer? Porque se o Senhor falar, vai dar certo. E é isso que eu vou fazer. Nós não temos que pedir para Deus: Senhor, me dê uma direção. Mas temos que pedir a Deus: Senhor, que eu seja a direção para muitos. Não peça a Deus mais para responder suas orações, mas seja a resposta de oração. Para de pedir, irmãos, e começa a se dar, se doar, como ele fez. Começa a se esvaziar. Porque Deus não pode encher nada que está cheio. Precisamos nos esvaziar de nossas vontades superficiais, passageiras, para estar cheio dele. Precisamos deixar de ser egoístas, irmãos. E parar de orar: Senhor, Deus, o que eu faço? Você já sabe, irmãos, o que tem que fazer. Seja a resposta de oração daqueles que estão com fome. Eu não falo de fome só de um prato de comida, mas fome de um homem caído, sedento de Deus. Sabe o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é um mendigo dizendo para outro aonde encontrar pão. Esse é o Evangelho. Nós caídos, perdidos, dizendo para outro também onde é o caminho. Porque estamos no mesmo caminho de Jerusalém, descendo para Jericó. Você vai escolher se você passa de lá, ou se você oferece o seu animal, aquilo que você tem, para cuidar dos perdidos e dos feridos. Não é sobre você. Não é sobre mim.
é sobre o que Ele nos deixou. Jesus, que a sua palavra, Pai, venha queimar em nossos corações, mas trazendo o fogo do Teu Espírito Santo, mostrando todas as nossas impurezas, Pai. Como o fogo, ele refina o ouro e traz a impureza para cima. Pai, traga as nossas impurezas, os nossos pecados. Pai, traga aquilo, Pai, que não agrada o seu coração. Pai, nos dê um novo coração. Nos dê um coração igual ao seu. Um coração cheio de compaixão, não é um coração egoísta que olha para si mesmo. Um coração cheio de amor.